Eu estava no consultório quando ouvi a frase que ninguém quer ouvir. O oncologista ajeitou os óculos, olhou para os exames espalhados sobre a mesa e disse com aquela voz técnica, quase robótica: Não há mais nada que possamos fazer. Câncer pancreático em estágio avançado. 6 meses, talvez 1 ano, se eu tivesse sorte. Sorte. Que ironia. Vocês precisam entender uma coisa sobre mim. Eu era aquele tipo de ateu que debatia a religião em churrascos, que tinha respostas prontas para cada argumento teológico, que via a fé como muleta emocional para os fracos. Minha religião era a ciência, meu Deus era a razão. E agora, a ciência que eu tanto venerava estava me dizendo que eu ia morrer. Tinha 34 anos, uma carreira promissora como engenheiro, uma esposa que me amava, sonhos que ainda não tinha realizado, e um prazo de validade. Esta é a história de como tudo mudou, de como o homem mais cético que você poderia conhecer se viu diante do inexplicável, e de como aprendi que há coisas entre o céu e a terra que nenhum microscópio consegue capturar. Tudo começou com uma dor nas costas. Coisa boba, pensei. Passaria, mas não passou. Semanas se transformaram em meses. A dor aumentava, meu apetite diminuía. Emagreci 12 quilos em 2 meses. Minha esposa, Ana, insistiu para eu procurar um médico. Eu resistia. Homens têm essa estupidez de achar que são invencíveis, sabem? Mas ela não desistiu. E lá fui eu, certo de que seria algo tratável. Exames, mais exames, o rosto dos médicos ficando progressivamente mais sério, até que veio o diagnóstico final. Lembro que saí daquele consultório e sentei no carro. Fiquei ali, paralisado, segurando o volante. Ana ao meu lado chorando. E eu não conseguia processar. Como assim eu vou morrer? Eu tinha planos, eu tinha vida pela frente. Os primeiros dias foram um borrão. Contamos para a família, minha mãe desmoronou, meu pai, sempre forte, saiu da sala para chorar escondido. E começou aquela peregrinação médica desesperada, segunda opinião, terceira opinião, tratamentos experimentais. E começaram também as visitas. Gente que eu nem via há anos apareceu em casa. E muitos traziam a mesma mensagem que eu não queria ouvir. Vou orar por você. Deus tem um propósito. Tenha fé. Eu sorria educadamente e pensava, que desperdício de tempo. Se os melhores médicos do país diziam que não havia cura, o que orações iriam fazer? Eu precisava de ciência, de tratamento, de milagres médicos, não de superstições. Mas aceitei fazer a quimioterapia experimental, não porque tinha esperança, mas porque não fazer seria desistir, e eu não era do tipo que desiste. Se você nunca passou por quimioterapia, deixe-me descrever. É como se seu corpo estivesse sendo envenenado por dentro. Porque é exatamente isso que está acontecendo. Náuseas constantes, cansaço que faz você querer dormir para sempre. O cabelo caindo aos poucos. Me olhava no espelho e não reconhecia aquele homem esquelético, pálido, derrotado. Ana tentava manter o otimismo. Você vai vencer isso, ela repetia. Mas eu via nos olhos dela. Ela estava perdendo a esperança também. À noite eu a ouvia chorando no banheiro, tentando abafar o som para eu não ouvir. 3 meses de tratamento. Os exames mostraram que o tumor não tinha regredido. Nem 1 milímetro. Todo aquele sofrimento para nada. O médico sugeriu interromper. Não está funcionando e está destruindo sua qualidade de vida, ele disse. Tradução: vá para casa e aproveite o tempo que resta. Foi nesse momento que eu realmente entendi. Eu vou morrer. Não é mais uma possibilidade abstrata. É real, é certo, é inevitável. Entrei em depressão profunda. Parei de sair da cama. Não queria ver ninguém. Passei a tomar remédios para dormir porque era a única hora em que não pensava na morte. Ana ficou desesperada. E foi aí que ela fez algo que eu jamais imaginaria. Começou a frequentar uma igreja. Ela nunca tinha sido religiosa, mas estava em desespero, agarrada a qualquer tábua de salvação. Um dia ela chegou em casa e disse: "Tem uma célula de oração que quer te visitar." Eu explodi. Eu não preciso de fanáticos religiosos na minha casa, eu preciso de cura, não de palhaçada. Ela começou a chorar. Eu também estou sofrendo, eu também estou perdendo você.
Me deixa pelo menos tentar. Nunca esquecerei aquele choro. A culpa me corroeu. Eu estava sendo egoísta. Então concordei. Não por mim, mas por ela. Numa quinta-feira à noite, eles apareceram. 4 pessoas. Um casal mais velho, uma jovem e um senhor negro com um sorriso imenso. Esperava gente estranha, fanática, mas eram normais, educados, gentis. Sentaram na sala, conversaram, perguntaram sobre mim, sobre minha vida, sobre meus hobbies. Não falaram de religião por uns 20 minutos. Isso me pegou de surpresa. Então o senhor negro, que se chamava Paulo, disse: "Posso te contar minha história?" Ele tinha tido leucemia, desenganado, 4 anos atrás. "Os médicos me deram 3 meses", ele disse. "Hoje estou curado, completamente curado, e os médicos não sabem explicar como." Eu dei aquele sorriso cético. Remissão espontânea acontece. É raro, mas acontece. "É verdade", ele concordou. "Mas eu sei o que aconteceu comigo. Jesus me curou." Ia rebater, ia argumentar, mas havia algo nos olhos dele, uma certeza que eu nunca tinha visto antes. Não era fanatismo, era paz. Uma paz que eu, com toda a minha razão e lógica, não tinha. Então ele perguntou: "Posso orar por você?" Ia dizer não, mas Ana estava me olhando com aqueles olhos suplicantes. Então aceitei, só para agradar. Eles se aproximaram, colocaram as mãos nos meus ombros, na minha cabeça, e começaram a orar. Não foi nada dramático, nada de gritos ou línguas estranhas. Apenas orações simples, pedindo por cura, por paz, por força. E então aconteceu algo que não consigo explicar até hoje. Senti um calor real, físico, começando na minha cabeça e descendo pelo corpo, como se uma onda de energia estivesse passando por mim. Meu coração começou a bater mais forte. Senti uma pressão no peito, não dolorosa, mas intensa. E pela primeira vez em meses, a dor nas costas diminuiu de verdade. Quando eles terminaram, eu estava tremendo, não de medo, de algo que eu não sabia nomear. "O que foi isso?" perguntei. Paulo sorriu. "A presença de Deus." Eles foram embora. Ana me abraçou. "Sentiu, né?" Senti, mas meu cérebro racionalista estava lutando. Foi efeito placebo, endorfinas, alguma resposta psicossomática. Mas no fundo, uma parte de mim sabia que tinha sido diferente. Naquela noite, não consegui dormir. Fiquei repassando tudo na cabeça. Aquele calor, aquela sensação, a diminuição da dor. Nos dias seguintes, algo mudou. Voltei a ter apetite, a dor continuava menor, tinha mais energia. Ana notou. "Você está diferente." Eu estava, mas tinha medo de admitir. Medo de ter esperança e ser decepcionado de novo. O grupo voltou na semana seguinte, e na outra, e na outra. Eu aceitava, cada vez menos resistente, e a cada oração sentia aquela mesma presença, aquele mesmo calor. Começaram a me dar uma Bíblia. "Não precisa ler se não quiser", disseram, "mas está aqui caso você se interesse." Uma noite, insone, abri, aleatoriamente. Caí no livro de Jeremias, capítulo 17, versículo 14. "Sara-me, Senhor, e serei sarado. Salva-me, e serei salvo." Algo dentro de mim quebrou. Comecei a chorar. Um choro profundo, libertador. Anos de orgulho, de certezas, de autossuficiência desmoronando. E pela primeira vez na vida, orei, de verdade. "Deus, se você existe, eu preciso de você. Eu não aguento mais. Se você é real, por favor, me mostre." Não ouvi vozes, não vi luzes, mas senti uma paz que eu nunca tinha experimentado, como se alguém tivesse me dito: "Está tudo bem, eu estou aqui." Nos dias seguintes, mergulhei naquela Bíblia. Li sobre Jesus curando cegos, leprosos, paralíticos, histórias que eu sempre tinha descartado como mitos, mas agora eu queria acreditar. 2 semanas depois, tinha um retorno médico agendado, exames de rotina para acompanhar a progressão do tumor. Fui sem expectativas, mas também sem o desespero de antes.
O médico entrou na sala com uma expressão confusa. Olhou para mim, para os exames, para mim de novo. Isso é impossível, ele murmurou. Meu coração disparou. O que aconteceu? Ele colocou os exames na frente de uma luz. O tumor regrediu significativamente. O quê? Isso não faz sentido, ele continuou. Esse tipo de câncer não regride assim, especialmente depois de interromper o tratamento. Ana começou a chorar ao meu lado. Agarrou minha mão com força. Quanto? Perguntei com a voz tremendo. Quase 40%. Voltei para casa atordoado. 40%. Eu tinha passado meses ouvindo que era impossível, que não havia cura, que a ciência tinha feito tudo o que podia. E agora isso? Liguei para Paulo. Contei. Ele não pareceu surpreso. Jesus está te curando, ele disse com simplicidade. E pela primeira vez, eu acreditei. Continuei sendo acompanhado medicamente. Fiz novos exames a cada mês. E mês após mês, o tumor continuava regredindo. 60%, 70%, 80%. Os médicos não sabiam explicar. Falavam em remissão inexplicável, em resposta anômala, em necessidade de mais estudos. Mas eu sabia. 6 meses depois do primeiro diagnóstico que me deu menos de 1 ano de vida, os exames mostraram que não havia mais tumor, nenhum vestígio. O oncologista chamou uma junta médica, revisaram tudo, confirmaram, e no relatório escreveram: cura espontânea de origem indeterminada. Eu sei a origem. Hoje, 2 anos depois, estou aqui, completamente saudável. Os médicos me acompanham regularmente e continuam sem explicação. Para eles, sou uma anomalia estatística. Para mim, sou um milagre. Aquele ateu convicto que argumentava contra Deus em qualquer oportunidade não existe mais. Foi curado junto com o câncer. Não tenho todas as respostas, ainda tenho dúvidas, questionamentos, mas tenho algo que não tinha antes: fé. Fé em algo maior que eu, maior que a ciência, maior que a lógica. Os médicos disseram que não havia cura, e pela ciência que eles conheciam, não havia mesmo. Mas Jesus mudou tudo. Mudou meu corpo, mudou minha mente, mudou minha vida. E se você está passando por algo impossível hoje, se os médicos já disseram que não há mais nada a fazer, se você está sem esperança, eu quero te dizer: há um Deus que especializa em impossíveis. Eu sou a prova viva disso.